Senhora Presidente, senhores deputados, senhora deputada Cecília Meireles, devo dizer-lhe que tenho algumas dificuldades em perceber a posição que tomou ainda há pouco aqui no Parlamento e em resposta aos outros grupos parlamentares. Nós ouvimos no fim de semana passado as vozes que se ecoaram para lá do que foi a reunião magna do CDS pedindo remodelações do Governo. Curiosamente, dias depois, ouvimos o Ministro Paulo Portas dizendo que, afinal, a remodelação não era para ser levada assim tão a sério e Vítor Gaspar, até era um amigo do CDS, não estava cá para ser criticado. Ouvimos-la agora dizer que, afinal, é criticável a decisão que o Eurogrupo tomou sobre os Chipres e confirmou, aliás até desmentindo o Ministro Vítor Gaspar naquilo que ele disse à Assembleia da República, que a decisão foi tomada por unanimidade dos 17 Ministros das Finanças. Ora, eu lembro-a porque esteve lá na Comissão na semana passada, que a resposta do Ministro Vítor Gaspar à pergunta feita várias vezes pelo Bloco de Esquerda foi que se distanciava da medida de taxar o que são os depósitos no Chipre e que essa não era a preferência do governo português, que essa não era a preferência do Eurogrupo. Ora, a interpretação pública dessas palavras era que o governo tinha votado, afinal, contra esta medida. Diz-nos a senhora deputada que assim não é, que o governo votou a favor e que essa medida foi tomada por unanimidade. Ora, então esclareça-nos sobre esta dúvida que é a mais importante desta sua declaração. Se o Governo, pela voz do Ministro Vítor Gaspar, votou a favor e se o CDS critica a proposta, então está o CDS a criticar o Ministro Vítor Gaspar ou não? É que o Sr. Deputado Artur Rego bem pode abanar as mãos como quiser. Agora, ou está ou não a dizer adeus a Vítor Gaspar e a desmentir Paulo Portas? Esta é a pergunta da tarde. A insanidade da medida é clara aos olhos de todos. Nem é preciso perceber qualquer coisa de economia para compreender que esta medida é um descalabro. E não é preciso ter 2 palmos de testa para perceber politicamente que esta medida é um ataque à periferia. Ora, se todos nós percebemos isso, mas se o Governo insiste em estar ao lado da Alemanha contra a periferia onde está Portugal, essa é uma posição criticável. Agora, o que nós não percebemos é que se sustenta o Governo que faz estas decisões, que toma estas medidas, que apoia estas decisões contra Portugal e depois se diga, afinal, que se quer estar com os pés em 2 carrinhos. De um lado contra o Ministro Vítor Gaspar, do outro lado contra o Governo. De um lado contra esta medida em particular, do outro lado a favor do Governo, que é o Governo que tem a nível europeu defendido todas estas políticas. Senhora Deputada, eu não lhe peço para fazer aqui a quadratura do círculo, apenas para responder muito diretamente a esta questão. Concorda ou não concorda com aquela que foi a posição de Vítor Gaspar? E deixemos-nos de rodeios, de andar à volta com esta questão que é fundamental. Sim ou não? Concorda ou não concorda com aquela que foi a posição de Vítor Gaspar no Eurogrupo? Muito obrigado.